Você já parou para analisar como é a mentalidade das pessoas de sucesso? Sejam elas aprovadas em medicina, medalhistas, jogadores de futebol, nadadores, investidores, pessoas que têm sucesso geralmente têm algumas características em comum. E eu vou te apresentar alguma delas. Konnichiwa, suberu desu ka? Bom, meu nome é André Estevam, sou medalhista olímpico mundial de matemática e hoje eu vou responder mais uma pergunta do nosso quadro, Me Pergunte, em que eu respondo as principais perguntas que vocês me mandam lá na minha caixinha de perguntas no meu Instagram, de forma a responder aqui no YouTube com muito mais detalhes e de forma a eternizar as respostas também. E a pergunta de hoje é, Andrei, quais as características, qual a mentalidade das pessoas de sucesso? Eu, durante a minha preparação de estudos para o Enem, para as Olimpíadas, para as provas de matemática em si, eu percebi algumas características em que eu fui me espelhando nas pessoas que têm sucesso. E eu vou te passar as principais, são várias, mas as principais, para você sair desse vídeo já aplicando, tendo mindset certo para você conseguir ter resultados na sua vida. O primeiro, eles querem ser o melhor. Alguns querem ser o melhor deles, outros eles querem ser o melhor de todos mesmo. Eles querem ser o melhor naquilo que eles estão fazendo. Por exemplo, o Michael Phelps. Ele quer ser o melhor nadador do mundo, ele quer ser o melhor ali para sempre estar medalhista nas Olimpíadas, por exemplo. Então eles sempre vão se esforçar ali para dar o máximo, do máximo, do máximo, até a última gota de suor naquilo que eles realmente estão obstinados e obcecados para ser o melhor. O segundo, eles começam algo e vão até o final. Eles não começam algo e daqui, por exemplo, 2 meses, 3 meses já param. Tem uma frase do Usain Bolt que ele fala alguma coisa assim, eu corri durante 4 anos para ser medalhista em 10 segundos numa corrida, Que é a modalidade dele. Ou seja, foi anos e anos e anos e anos de treinamento para definir aquela vitória dele em 10 segundos e até menos. Enfim, foi alguma coisa assim que ele disse na frase. Ou seja, você acha que ele começou algo ontem e amanhã ele já vai ser vencedor? Claro que não, ele demorou muito para conseguir aquilo. E isso é outra característica. As pessoas começam algo novo e vão até o final, onde elas querem chegar naquele resultado. Eu, por exemplo, se você não sabe, eu sou faixa preta de karatê. E eu comecei a treinar karatê há 9, 10 anos atrás. Vai fazer 10 anos esse ano agora. Ou seja, são 10 anos de correria, de treino, eu só consegui pegar a faixa preta mesmo ano passado, no começo de 2021. Ou seja, se eu quisesse ter pego a preta 1 ano depois de treino, 5 meses depois de treino, era impossível de eu conseguir. Então as pessoas começam algo e vão até o final. Eles não começam várias coisas, eles têm um objetivo e vão até aquele final do objetivo. O terceiro, eles não se comparam de uma forma tóxica. Você tem que se comparar porque vamos supor o seguinte, você é o Usain Bolt e você quer participar, por exemplo, das Olimpíadas de 2022, acho que vai ter esse ano, alguma coisa assim, eu tô bem por fora disso. Enfim, vamos supor que você é um Usain Bolt e aí você quer ser o primeiro colocado lá da sua modalidade. Você não vai se comparar, você tem que se comparar para saber se você está dentro dos padrões e se você está melhor do que a média. Ou seja, eles se comparam, mas eles não se comparam de forma tóxica assim. Ai meu Deus, eu não tô na média, então eu nunca vou conseguir. Não, não é assim que se compara. Você vê ali, putz, eu não tô na média, mas eu vou estar na média, porque eu ainda tenho esse tempo de preparação e até lá eu vou conseguir. É assim que eles se comparam. Eu digo sempre lá nos meus stories que não existe concorrência. Por isso que não existe concorrência. Porque quando você vai se comparar, você fala, meu Deus, ele tá muito melhor que eu e eu nunca vou conseguir. Isso daí que faz você nunca conseguir os seus objetivos. É muito diferente de você olhar para um concorrente, porque existe a concorrência. Só que você não está preparado ainda para lidar com ela. Por isso que eu sempre falo, não existe concorrência. Ela existe sim, só que se você souber usar ela da forma certa, ela vai ser a pessoa que mais vai te ajudar, porque você vai usar isso como métrica do seu desempenho. Por exemplo, você vai estar estudando para o Enem. Você sabe que para você passar em medicina você tem que acertar bastante, mas quanto que é esse bastante? 150, 160 acertos? Ah, então se for 150 e eu tô batendo 125, ainda faltam uns acertos. E aí você vai pensar, nossa, nunca vou passar. Você vai pensar, de 125 para 160? Não é muito. Ou seja, dá para eu conseguir e eu vou conseguir. É assim que eles se comparam. Essa é uma das principais características dele. A quarta característica é que eles trabalham duro para chegar lá. Eles trabalham, porque se você quer realmente ter aquela recompensa, aquele objetivo alcançado, você não pode medir esforços para você conseguir chegar lá. Se você ficar pensando, eu tenho 24 horas no dia,
Eu só vou fazer isso durante esse tempinho e depois não. Se você sempre ficar assim e não tiver os dias que você vai extrapolar um pouco, dificilmente você vai ter resultados ainda melhores do que os que você está planejando. Quando você excede, mas com controle, lógico, você está indo 110, 120, 130% melhor do que você estava indo. Ou seja, conforme você vai evoluindo, você vai ficando muito melhor. Então não é fácil. É difícil e você vai ter que trabalhar duro para chegar até lá. E essa é uma característica muito importante, porque se você não tem isso em mente, quando apertar ali, quando ficar difícil aquele objetivo, você vai querer desistir. Mas se você já tem isso na sua mente de que vai ser difícil e você vai conseguir, fica muito mais fácil de você lidar com isso. Agora eu vou te passar mais 3 características, mas antes disso eu vou te convidar a deixar um like nesse vídeo e conhecer meu canal. Aqui no meu canal você vai encontrar várias dicas de estudo, várias dicas de matemática, aulas de matemática, desafios de matemática básica, tudo que você precisa para a sua preparação está completa aqui, beleza? A quinta característica dessas pessoas é que elas são honestas. Honestas, Andrei? O que isso tem a ver? Elas são honestas pelo seguinte, vamos supor que você está numa competição e aí você viu que você pode trapacear ali e conseguir alguma vantagem para ganhar. Você acha mesmo que uma pessoa com caráter, com aquela mentalidade de vencedor e de competidor acima de tudo, você acha que ela vai ser honesta e não vai trapacear? Ou você acha que ela vai trapacear? E você, o que você faria? Se você pensou que você trapacearia, me desculpe, mas você tem que mudar isso. Por quê? Porque vamos pensar no seguinte, você e aquela outra pessoa que estão competindo, vocês batalharam e ralaram muito para tentar ser vencedor. Então, nada mais justo do que os dois conseguirem de uma forma honesta, certo? Então a pessoa com essa mentalidade pensa assim, tá, eu não gostaria que fizessem isso comigo, então eu não vou fazer com outro. E é por isso que elas são honestas, porque elas, acima de quererem vencer, elas têm caráter e elas sabem que aquilo dali não é o certo. No meu karatê, por exemplo, que eu pratico, a gente tem 2 lemas que a gente sempre fala em todas as aulas. Um é esforçar-se para a formação do caráter e o outro é fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. O que cada um quer dizer? Esforçar-se para a formação do caráter quer dizer que você tem que se esforçar para ter um caráter bom, ser uma pessoa de caráter honesto, ser aquela pessoa que, quando outras pessoas falarem de você, vão ser sempre elogios do tipo, pô, aquele cara é gente boa, aquele cara tem mó humildade, ele tem mó caráter da hora, ele é honesto, você vai ser conhecido por ser assim. Esse é um dos lemas. E o outro lema é fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão, que é você sempre se manter no caminho certo, sempre se manter naquele caminho que é a verdade, e não o caminho do trapaceio, aquele caminho que não vai ser honesto, aquele caminho sujo. Você tem que se manter no caminho certo, no verdadeiro caminho, na essência. A sexta característica é que eles veem as dificuldades como um desafio a ser ultrapassado, ou seja, por exemplo, se você se deparou com um desafio muito grande, assim, que você acha que você não vai conseguir, as pessoas de sucesso, elas pensam assim, eu vou conseguir esse desafio, e elas veem essa dificuldade como algo a ser ultrapassado, como ser uma barreira a quebrar ela e continuar naquele objetivo. E a sétima característica, que é uma das mais importantes, é que eles não dependem de motivação. Você que me acompanha sempre aqui no canal sabe que eu sempre falo de que você não deve depender da motivação. A motivação, assim como a palavra diz, ela motiva a ação, mas ela não pode ser aquele fator determinante que vai falar assim, tá, hoje eu vou atrás do meu objetivo ou hoje eu não vou atrás do meu objetivo. A motivação, ela tem que ser como se fosse um gás. Por exemplo, sabe quando você está jogando Need for Speed, aquele jogo de corrida? Quando você passa, por exemplo, num boost, você pega uma velocidade mais rápida. E é isso que é a motivação. Por exemplo, você vai estar lá dirigindo o carro, tentando ganhar e tal, e aí do nada você passa num boost. De vez em quando vai vir essa motivação. E se você acredita ainda que você vai ter que depender da motivação para alcançar seus objetivos, me desculpe, mas você não vai conseguir alcançar eles. Porque você não pode depender dela. Você tem que usar ela como algo que vai te ajudar a chegar nos objetivos. Mas não pode ser ela que vai determinar se você vai chegar nos objetivos. Fez sentido isso? Então, já que você tá vendo esses conteúdos assim de mentalidade de sucesso e tal, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, ó, em que eu mostro a minha reação quando eu fui medalhista olímpico mundial de matemática, e lá eu passo uma mensagem sobre como que você deve reagir com isso. Então eu recomendo que você assista esse vídeo, tá bom? Tá nesse cardzinho aí, e eu te vejo lá. Tamo junto, até a próxima, sayonara, e deixa o like no vídeo.